Tá certo. Bastante gente, né? Acho que eu vou pegar um café. Você achava, Dani, que estava dominando a nave-mãe, né? Olha só o que aconteceu. Sandra de Deus, né? Sandra sabe as Vamos angústias, lá, né? Isso, Sandra. Vamos ficar firme. Miriam, a hora que você quiser fazer aí as introduções, se já esperamos um pouquinho ou já seguimos, tá bom? Aninha, acho que eu vou te colocar por enquanto de co-host, que aí você me ajuda aí aprovando, pode ser? Pode sim. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Pronto. Obrigada, querida. É? Só isso? Eu estou silenciando os microfones que estão abertos, tá? Depois, quando começar a palestra, a gente vai abrindo. Vamos começar? Vamos, Miriam, você gostaria de abrir os nossos trabalhos? Olha, eu gostaria sim de dar super boas-vindas, de agradecer a presença de todos e de estar, em nome da coordenação do Instituto Gestalt São Paulo, muito orgulhosa da gente estar conseguindo fazer essa semana de psicologia online e agradecendo muito, muito a Dani, a Paty, todos que vão palestrar hoje. Vou procurar estar na maior parte possível de todas as palestras, e é com muita satisfação que a gente está aqui recebendo vocês. Tem a palavra, Dani. Obrigada, Mi. Boa tarde a todos, todas, né? Eu não vou conseguir enxergar a todos. Nós vamos inaugurar hoje a Semana de Psicologia com um tema que é muito caro para mim, que é mitos familiares, né? Que é uma palestra que nasce a partir do meu mestrado, né? Eu trabalhei com segredos familiares e durante a minha pesquisa de mestrado, os mitos e segredos estavam muito casados e eu acho um tema muito interessante, muito ilustrativo. Eu gosto muito dessa aula, desse tema. Esse tema também, ele compõe o nosso curso de aperfeiçoamento em casal e família aqui do IGESP, né? E a nossa equipe está aqui quase toda representada, né? Então, eu, Patrícia Campos, a Sandra Cardoso Zinker, a Miriam Bove Fernandes, nós temos a Leila Terra, a Leila Lotuf e a Regina Pupo. Nós fazemos parte, então, dessa equipe, desse curso de aperfeiçoamento do Núcleo de Família aqui do IGESP. E uma das nossas aulas envolve o tema de mitos familiares, né, que é um tema bem gostoso, bem interessante e, sob meu ponto de vista, muito forte aí no nosso olhar quando a gente trabalha tanto com casais quanto com família. Tá bom? Para a gente organizar um pouquinho aqui o nosso encontro, nós temos bastante gente, a gente não está tão acostumado, né? Estava brincando com a Sandra, porque nossos grupos são muito pequenos, a gente gosta de grupos de até 15, 20 pessoas, né? Para a gente poder ter essa proximidade. E hoje a gente deve estar em uns 60. Então, eu não tenho condições de enxergar todos vocês ao mesmo tempo, né? Então, a gente pede que vocês façam perguntas pelo chat, né? Para que a gente possa ir interrompendo e crie o máximo possível de interação, tá bom? Então, eu e Patrícia Campos hoje vamos desenvolver essa palestra durante aí 1h30, 1h45 minutos. A nossa ideia é um panorama teórico de como que a Gestalt, como que os mitos familiares podem dialogar com a gestalterapia e como é que a gente pode, então, expandir o nosso olhar, a nossa perspectiva para esse fenômeno que é um fenômeno de campo também e que, de certa forma, para quem trabalha nesse universo de casal e família, acaba se deparando em algum momento, tá bom?
Oi, Natasha, Ana Clara chegando, umas carinhas aqui chegando, vão aparecendo, assim, elas pulam na tela, a tela vai mudando. Tudo bem? Paty, você quer falar alguma coisa? Sandra, que está aqui, gostaria de falar alguma coisinha? Pode falar, Sandra. Não, eu estou muito feliz de estar podendo estar com vocês, né? Apesar de tão longe fisicamente. E assim, esse tema é um tema muito interessante. Eu estou assim, de novo, querendo ouvir, e a gente vai pensando, eu acho que hoje em dia, então, é um tema que deve estar muito, né? A gente está experienciando de diferentes formas. Então, estou aqui esperando e muito bom ver, né, essas carinhas todas e vamos lá, né, na nossa nave-mãe, nessa brincadeira. Mas muito feliz de estar podendo, então, né, estar presente nessa semana do Instituto, que normalmente eu passava só alguns dias, né, quando eu estava em São Paulo. Então, esse novo mundo está propiciando essa possibilidade, né, de encontros de alguma forma e dessa forma com as janelinhas, mas estamos juntos aqui todas. Então, estou aqui na expectativa de mais um encontro bem interessante, com perguntas e conversa, né? Que a gente vai ter com a Dani e a Paty, né? Acho que esse tema é super interessante. Então, vamos lá e poder estar aqui com a Miriam, a Natasha, né? O pessoal que a gente já está toda acostumada, né, Miriam? Beijão. Então, vamos lá. Então, é isso aí. Então, gente, boa tarde, boas-vindas a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. A gente montou alguns slides para apresentar. Deixa eu só organizar para que eu consiga ver os slides e ver algumas carinhas, porque me angustia dar aula para o slide. Eu preciso ver rostinhos me olhando assim. Muito feliz, né, de fazer parte dessa equipe, a equipe do curso de Casal e Família. A gente vem aí durante esse ano tão desafiador, né? Nos preparamos todas para um curso presencial. E a partir de todo esse contexto pandêmico, precisamos nos adequar. Queridos, eu vou pedir para vocês deixarem o microfone silenciado, tá bom? Para a gente, por conta do barulho, enfim, pedir essa gentileza para vocês. Mas é isso, né? Então, a gente trouxe um pouquinho de uma das aulas. É claro que a gente está pensando aí numa palestra de 2 horas, a gente não vai fazer uma palestra onde a gente vá conseguir, de fato, aprofundar em todos os pontos que a gente aborda no curso, mas para vocês entrarem um pouquinho em contato com o que a gente vem trabalhando, o que a gente vem pensando nessa construção que a gente vem entre a Gestalt terapia e o curso e as teorias de família. Vocês estão me ouvindo? Então, obrigada. É que apareceu que eu estava no mudo e eu falei, nossa. Sim, Paty, tá. Tranquilo, tá bom. Viu? Então, bora lá, bora começar. Primeiro, nós trouxemos uma definição de família. E essa é a definição que eu tenho trabalhado hoje, que é a definição da querida Dani, né? Para mim, assim, melhor definição de família que existe, que é da dissertação de mestrado dela, e que ela vai dizer que a família é um sistema de relações de afeto e pertencimento que se perpetua ao longo do tempo e busca assegurar aos seus membros a sobrevivência biopsicossocial. Então, eu acho muito interessante quando a gente pensa na família justamente como esse sistema de afeto e pertencimento e que tem por objetivo também ofertar para seus membros uma experiência de segurança que possa assegurar a sua sobrevivência em todas essas esferas, em todas essas camadas da sua vida. Então, por que eu gosto dessa definição? Porque eu acho ela abrangente, porque ela fala de afeto, ela fala de pertencimento, ela fala de algo que se perpetua e que busca a sobrevivência do sistema e do indivíduo em todas as esferas que compõem a sua existência. Então, a gente vai entender família a partir deste lugar, tá bom? E nós trouxemos também algumas outras definições, que são definições da Rosa Macedo, que trabalha com a teoria dos sistemas, que é professora na PUC, aqui de São Paulo, e que ela vem também há muitos e muitos anos estudando família a partir dessa ótica, e a gente trouxe porque ela dialoga com o que a gente vem construindo, né? Porque a gente, de novo, vai falar de afeto, vai falar de compromisso,
de durabilidade, de permanência. Ela vai dizer que o que caracteriza fundamentalmente a família são as relações de afeto e compromisso e a durabilidade de sua permanência como membro. E que o propósito da família é prover as necessidades primárias dos seus membros, sejam essas necessidades de segurança, de alimentação, de lar, desenvolvimento do afeto, cognição, inserção social, cuidado, aceitação e amor. Então, olha só, né, quando a gente pensa o que é família, né, quem são essas pessoas que nós vamos receber, a gente entende que a gente vai estar entrando em contato com um sistema que diz tanto para a gente, que é tão amplo e que é tão sagrado, né, que a gente reverencia. Cada vez que eu recebo um casal, uma família, né, e começo a entender as dores, os sofrimentos, as questões que permeiam, que constituem o pano de fundo de toda essa família, eu começo realmente a me sentir honrada, né, a reverenciar esse sistema e a pensar de que forma é que eu posso contribuir para que esse sistema possa se organizar de uma melhor forma. Vi que alguém levantou a mãozinha, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vi uma mãozinha erguida, mas eu não consegui achar quem foi. Mas, enfim, caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode mandar no chat ou pode abrir o microfone, tá bom? Até aqui tudo bem? Alguma questão, alguma pergunta? A gente está fazendo uma definição mesmo da família, só para vocês entenderem de onde é que a gente parte quando a gente começa a entender os sistemas íntimos, os sistemas familiares dentro do nosso referencial da Gestalt terapia. A Luciana Aguiar, que é uma outra Gestalt terapeuta também que vem trabalhando aí com Gestalt terapia com crianças e adolescentes, e quando a gente trabalha com crianças e adolescentes, a gente pressupõe, né, a gente, como Gestalt terapeuta, a gente entende que a gente tem as crianças e os adolescentes dentro de um contexto de campo, então a gente precisa também trabalhar esse campo. Então a Luciana, ela tem um olhar para a família, e ela vai dizer que a família é uma totalidade que se autorregula, e que essa autorregulação influenciada mutualmente por cada um dos seus membros, né? Que eles visam buscar recobrar um equilíbrio, uma homeostase. Então, como é que eles reagem e respondem às expectativas e necessidades na busca justamente deste equilíbrio familiar, né? Então, entendendo que com o sistema familiar ele tá organizado de alguma forma. Quando surge um sintoma, né, muitas vezes ele é manifestado por um dos membros da família, que dentro do referencial da teoria sistêmica eles vão dizer que é o emergente grupal, ou que se chamava de paciente identificado. A gente tem que entender que, embora esse sintoma seja manifestado por um dos membros, todo o sistema familiar influencia e é influenciado por ele. Todo o sistema se organiza ao redor desse sintoma. Por isso é que a gente entende que o trabalho com sistemas é fundamental, que compreender esta família como um sistema íntimo, né, como Joseph Zinker chama os sistemas íntimos, é fundamental e de extrema importância no nosso trabalho, seja quando olhamos para um casal, seja quando olhamos para uma família, ou para as nossas clínicas ampliadas, quando a gente trabalha com crianças, adolescentes, enfim, a gente sempre vai enxergar todos os nossos pacientes dentro deste referencial de campo, dentro desse referencial sistêmico. E a gente trouxe também, emprestando um pouquinho da teoria dos sistemas, alguns princípios, né, quando a gente pensa em família. Então, a gente vai entender, e assim, eu vou passar rapidamente, não vou aprofundar muito, porque a gente só está dando um pano de fundo para que depois a Dani possa entrar no tema da palestra mesmo, que são as questões dos mitos, e que a Dani, com muita propriedade, ela discorre lindamente sobre isso, mas só para vocês entenderem que quando a gente vai pensar em mitos familiares, alguns princípios que quando a gente pensa na família.
né? Então, o primeiro desses princípios que eu quero trazer é a homeostase. E a gente, na Gestalt terapia, fala também em homeostase, não fala? Que existe uma homeostase, quando ela é rompida, o indivíduo ele vai buscar ajustamentos, buscar formas de se autorregular para um retorno a essa homeostase. A gente entende que o sistema familiar ele tem também esse processo autorregulador que mantém a estabilidade do sistema. Né? E que quando a gente pensa se um sistema ele fica apenas no estado homeostático, a gente pode pensar num sistema que se perpetua nos seus padrões, nos seus estilos, nas suas formas de funcionar, em suas configurações, né? Inclusive nos padrões que são disfuncionais. Então, a homeostase, ela é importante, mas é fundamental que haja um equilíbrio com outro princípio, que é a morfogênese. O que é a morfogênese? Ela é a capacidade do sistema em absorver inputs, em absorver questões do meio e transformar a sua organização. Então, ela pode adquirir novas configurações em termos qualitativos, né? É a mesma coisa quando a gente pensa nas cristalizações da Gestalt terapia, né? Se um sistema ele não entra na morfogênese, ou seja, se ele não se abre também para receber essa possibilidade de mudança, ele vai manter e perpetuar padrões de funcionamento, de relacionamento, e não se transforma e não cresce. Então, tanto a homeostase como a morfogênese são necessários, mas cada um tem a sua função. Cada princípio, ele vai ser organizador de um determinado conteúdo dentro deste sistema familiar. Faz sentido? Alguém tem alguma dúvida? A produtividade durante essa pandemia. Vou colocar mais um pouquinho então, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. O mecanismo de feedback, o princípio que pensa o feedback, essas informações e que vai definir o relacionamento entre os membros, podendo ser positivo ou negativo. Né? Quando a gente pensa em positivo, é essa abertura também para transformação e para novas configurações. E o negativo é quando esse feedback ele não aceita as transformações e se perpetuam padrões, ainda os disfuncionais. Ok? Um quarto princípio que a gente empresta aí da teoria dos sistemas é a causalidade circular. E isso, eu acho esse princípio fundamental na nossa compreensão, que é quando a gente pensa assim, que qualquer mudança em qualquer elemento do sistema afeta a todos os outros sistemas e o próprio sistema como um todo. Então, eu penso muito, quando eu penso nesse princípio, eu penso muito quando eu estou trabalhando em psicoterapia com crianças e adolescentes, porque a criança vem manifestando um sistema e um sintoma, perdão, e aquele sistema familiar, ele está organizado ao redor da forma como essa criança se manifesta. Quando, a partir do processo terapêutico, a gente vai trabalhando, a gente vai construindo possibilidades de criação de recursos suportivos, de ajustamentos mais criativos, mais funcionais, a gente vai causar um desequilíbrio daquele sistema. Porque ainda que estivessem cristalizados em padrões disfuncionais, aquilo era organizado naquele sistema familiar. Então, se eu não trabalho, se eu não trago a família como parceira, né, a Miriam sempre fala, ela tem até um capítulo que é a família como parceira no atendimento da criança, no atendimento infantil, mas que é justamente isso. Se eu não trabalho esse sistema junto comigo, para ir também se ajustando a essas novas configurações, muito possivelmente a gente perde essa criança. Muito possivelmente o sistema não consegue absorver as transformações que essa criança vai construindo, ainda que seja para ajustamentos mais funcionais e mais saudáveis. Tá? Então, fundamental a gente pensar que existe essa causalidade circular dentro dos sistemas íntimos. E a não somatividade, né? Na Gestalt terapia a gente fala tanto, né, que o sistema ele deve ser visto como uma totalidade, não como partes isoladas. A gente pensa assim, não pensa quando a gente fala o todo é diferente da soma das suas partes? A gente está justamente dizendo dessa totalidade, né, que é uma totalidade composta
composta por individualidades que compõem um sistema familiar. E a gente vai enxergar esse sistema como uma totalidade. Faz sentido? Alguma dúvida sobre os princípios? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês. Se alguém quiser perguntar, fica à vontade. Nossa, a gente está com 3 telinhas. Acho que eu nunca vi tanta tela assim, né? Estamos com a nossa... Começando muito bem nossa semana. Novos desafios, né, Paty? Novos desafios. Mas é gostoso, né, Dani? A gente poder também ampliar, né? Compartilhar, né? Estudos e conhecimento com tanta gente, né? Nova, que talvez já passou pelo Instituto, está passando pelo Instituto, enfim. Vocês querem perguntar alguma coisa? É importante que vocês entendam a base do que a Paty está colocando, né? O conceito de família, porque os mitos eles estão diretamente ligados como um fenômeno, eles estão diretamente ligados a esses princípios, como que eles se organizam no campo, como eles influenciam o campo, ok? Podemos seguir mais um pouquinho, Pá. Bora lá mais um pouquinho, então. E aí, tem uma coisa que eu sempre penso muito. Paty, olha, uma pessoa está perguntando, né? Gostaria de entender um pouquinho mais esse conceito. A Rebeca perguntou, queria entender um pouquinho mais o conceito de feedback. Tá, peraí, deixa eu voltar aqui então. Ai, gente, desculpa, deixa eu voltar aqui pro slide. Vamos lá. O feedback é esse mecanismo de retroalimentação entre os membros da família, que eles vão fornecer informações sobre o relacionamento dos seus membros. Então, essa retroalimentação entre cada um dos membros do sistema familiar. E essas informações, elas podem servir tanto para perpetuar as formas relacionais, como para transformar, que é quando diz assim, que pode ser negativo, quando perpetua, quando cristaliza em padrões e relações disfuncionais, ou positivo, quando é capaz de absorver outras influências, outras possibilidades, criar novos ajustamentos e aí se transformar para uma forma mais saudável de relação. Fica claro? É a Rebeca, né, que perguntou? Isso, Paty, a Rebeca. Sim. Sim? Então tá bom. Qualquer coisa vocês vão me sinalizando. Tem uma coisa que eu gosto muito, assim, né? Acho que as minhas queridas colegas aí do curso de família sabem, que é sempre pensar que essa família chega de algum lugar. Que quando a gente recebe uma família, o que a gente tem que se perguntar primordialmente é quem é essa família que está chegando? Quem é essa família que eu estou recebendo? Né? Quais são os sistemas, quais são as questões culturais, sociais, ancestrais, né? Questões de campo, como se configura, vai muito para além de eu apenas receber e olhar só o que vem como figura e não contextualizar essa figura a partir de um fundo mais amplo, a partir de um campo mais ampliado. Então, nós trouxemos um videozinho super curtinho, que eu espero que dê tudo certo, né? Que às vezes os videozinhos, eles dão uma... Aninha sabe, né, Ana? Isso não é nem no online. Desde do presencial, a hora dos vídeos já era um momento de tensão. Mas vai dar tudo certo. Bora lá. Então, um vídeo bem rapidinho, são 2 minutinhos e 40, acho, que eu acho que traz para a gente um panorama da gente pensar na multiplicidade de possibilidades que a gente tem nas famílias que a gente... Pronto. Quando a gente assiste esse vídeo, a gente vai pensando assim, né? Olha as diversidades possíveis. Olha cada... esse é um documentário, Babies, que um pesquisador ele ficou durante 1 ano viajando em 4 lugares do mundo, acompanhando o desenvolvimento desses bebês durante 1 ano. Então, quem tiver a possibilidade, assista,
porque a partir dele eu fiquei refletindo muito assim, como é que eu posso imaginar que eu vou olhar para todas essas famílias que ele apresenta da mesma forma, né? Qual é o meu olhar aqui no Brasil, em São Paulo, e a gente recebendo tantas famílias de tantas culturas? Então, se eu não amplio o meu olhar para essas possibilidades, né, para essas possibilidades de existência, como é que eu vou conseguir compreender aquele sistema, né? Como é, assim, quando eu assisti pela primeira vez que eu vi o bebezinho na moto, me deu até um negócio, assim, porque para mim isso era uma coisa inimaginável, assim, nunca pensaria ver um bebezinho numa moto. Aí a gente vê um bebezinho todo soltinho, um bebezinho todo amarradinho, né? Então, olha como a cultura, ela está presente, como a ancestralidade, ela está presente. A gente precisa ter esse pano de fundo mais ampliado para compreender quem é essa família que está chegando. Então, é sempre essa pergunta que eu me faço, é a pergunta que me norteia. Quem é essa família que veio me pedir ajuda? Tá bom? Tudo bem? Já vi, tem algumas perguntinhas no chat. Lígia, concordo com você, é um retrato maravilhoso da diversidade. Eu acho lindo, então, quem puder assista, vale muito a pena. É uma aula de apego, de culturas, enfim. E aí, né, eu trago essa frase, deixa eu ver se eu tenho uma apresentação, do Joseph Zinker, que eu acho que ele reflete quando eu penso assim, que a gente precisa enxergar a figura a partir de um plano maior, a partir de um campo mais ampliado. Para mim, essa frase do Joseph, ela cabe lindamente, porque ele vai dizer que um bom terapeuta familiar, competente, é parte sociólogo, parte antropólogo, parte filósofo e, mais importante, um observador confiável que está verdadeiramente interessado no modo como essa família funciona dentro da sua própria vizinhança e do seu meio social. Então, esse é o nosso olhar. A gente olha para todas essas questões, as questões sociais, as questões culturais, e isso que a Dani vai trazer, quais são os mitos, os valores, as crenças, tudo isso está presente quando a gente trabalha com família, né? Quando eu penso assim, aspectos culturais e ancestralidade, olha que interessante. Para os italianos, em muitas regiões da Itália, não existe uma família nuclear. A família é toda a rede ampliada de tios, primas, avós. Para muitas famílias negras, famílias da África, o senso de família deles ele está ligado a uma comunidade, né? Então, é uma dimensão comunitária da família. E os chineses, por seu turno, eles vão incluir também ancestrais e descendentes, né? Então, olha só, como cada família ela vai ter uma forma. Se a gente pensar que a gente está num lugar onde a gente recebe famílias de diferentes origens, a gente precisa ter isso em mente para não cair em julgamentos, para não cair em impor a minha forma de ver. E a gente precisa entender que hoje, na contemporaneidade, a família, ela vai muito além daquela família tradicional e nuclear. A gente tem famílias binucleares, que são famílias que vivem a partir da guarda compartilhada. Tem a aliança parental ou coparentalidade, que são os pais que eles se aliam como pais daquela criança, como pais daquela família, mas eles não têm um relacionamento afetivo. A gente tem as famílias monoparentais. Quantas crianças a gente sabe que são criadas só pela mãe, né? E agora com as mudanças na contemporaneidade, algumas pelo pai. A gente tem famílias reconstituídas, né? Aquele famoso que a gente chama os meus, os seus, os nossos. As famílias homoafetivas, as parentalidades socioafetivas, onde não há laços sanguíneos, mas há uma parentalidade afetiva. A gente tem a multiparentalidade. Então, a gente tem infinitas configurações familiares e a gente precisa estar aware disso quando a gente se propõe a ser um terapeuta familiar. Um terapeuta familiar, ele precisa entender e precisa conhecer minimamente as diferentes configurações de família na contemporaneidade, ainda que pode ser que a gente nunca abarque todas as possibilidades. Porque quando eu fui procurar, eu não parava de achar tipos de família, então eu fico imaginando quantas mais formas de família
né? A gente pode pensar, a gente trabalhou no nosso curso, a gente fez uma vivência, enfim, uma reflexão a partir de um casal trans que está gestando, né, um bebê. E como é a gente olhar para tudo isso de novo que vem surgindo, né, com esse olhar amoroso, com esse olhar de aceitação, de validação daquilo que está sendo apresentado. Então, quando o Dani for falar dos mitos, é fundamental a gente entender que tudo isso faz parte disso que a gente vem falando quando a gente pensa em família na contemporaneidade, tá bom? E para terminar, não deixaria nunca de fora dessa minha fala a fala da Miriam, uma fala que eu achei linda e que eu usei ela na minha aula, numa aula que eu dei na sexta-feira, e foi muito interessante, porque eu falei para os alunos assim, que não é que eu busquei a frase, ela me encontrou. E era uma aula falando sobre infantil, mas eu acho que ela fala lindamente sobre isso que a gente está trazendo, sobre esse nosso olhar na Gestalt terapia para famílias. A nossa querida Miriam vai dizer que eles vêm movidos pela esperança, grande aliada, que pode envolver a todas nós em uma aposta e trabalho conjuntos. São eles os autores e os protagonistas da sua história. Sou apenas uma facilitadora, uma parceira, aquela que acompanha na verdadeira acepção da palavra terapeuta. Nós somos as testemunhas. Nós somos as pessoas que vão cuidar do sistema, mas eles são os protagonistas e autores da história deles. E a gente tem que ter isso muito claro quando a gente recebe uma família para a gente cuidar. E tem muito em conta que a gente está entrando num território muito sagrado. Então, a gente faz isso com muita reverência para aquele sistema. Tá bom? Então, a minha fala, né, a minha introdução era essa, trazer esse pano de fundo de família. Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Só queria falar, a parte que eu achei interessante, que você começou descrevendo o que era família, né? Afeto, permanência, prover, e a tua fala, né? Afinal, os vários tipos de família hoje é justamente isso, que com tantas possibilidades e diversidade e abrangência, o que ficou para mim é justamente isso, essa primeira fala. É afeto, é prover, é permanência, são os laços de contato. Então, achei interessante que você fez um ciclo, né? Você terminou praticamente do início com tanta diversidade, mas no final é o que essa família ela vem para a gente, né? Essa definição é justamente essa, aquela da primeira, né? Afeto, de intimidade, de cuidado, né? Então, achei muito interessante para a gente ter isso como fundo, né? Sim, Sandra, porque ao longo dos estudos, né, quando eu fui buscar o conceito de família, o que você está mostrando e ressaltando e pontuando, é o que é importante a gente pensar, né? O que é a base que vai constituir para nós uma família? Né? Então, quando você convoca esse olhar, né, quando você enaltece o olhar para quais são os fenômenos, quais os princípios que sustentam uma família, é isso, é uma questão das pessoas estarem ligadas por laços afetivos, de pertencimento, né, que se perpetua ao longo do tempo e que busca assegurar, né, toda uma proteção para aqueles membros. E aí a gente cabe a diversidade, né, ao longo da história, né, da abordagem sistêmica e das diversos grupos que trabalham com família, isso foi se alterando ao longo da história, o conceito, né? Desde um conceito mais tradicional conservador até esses conceitos mais amplos que vão se basear, então, em princípios, né? E não mais num formato, porque a diversidade tem cada vez mais convidado a gente a pensar e a refletir e a nos transformar como terapeutas, né? Então, a Paty faz esse percurso lindo mesmo, acabando com o nosso lugar, né? Tá bom, e dentro disso, qual é o nosso lugar, né? E aí, claro, Miriam, na sabedoria dela, né, nos traz esta, né, nos convida a pensar, olha, o nosso lugar é aqui, é de testemunha. Até porque o sistema tem uma força. Eu acho que você sempre coloca isso, né, Sandra? Confia na força do sistema, confia na potência daquele sistema, seja o sistema íntimo, seja o sistema familiar, né? Então, isso é muito importante, da gente confiar na força daquele sistema. Eles estão precisando de ajuda, sim, por isso que vem nos buscar. Mas confiar nesta força autorreguladora é muito importante. É ali que nós temos esperança de que vai haver uma transformação para algo mais saudável para todos, né?
Dani, eu só vou colocar aqui o último slide que Claro. a Carolina que pediu. Aí, se você quiser, você já pode ir para a tua fala. Tá bom. E aí nós vamos começar então a pensar em mitos. Então nós temos a base. Mitos, eles estão como o conceito, né? Os conceitos teóricos são o nosso pano de fundo, são o nosso fundo que sustentam as nossas práticas, a nossa compreensão. A gente estuda, né? Treina, faz grupos, a gente discute. Nosso grupo de família, essa equipe, ela é muito, a gente interage muito, a gente tem muitas trocas, né? Toda hora alguém complementando, trocando, trazendo material, filmes, reflexões, poesias, arte, tudo aquilo que é possível para a gente crescer e se desenvolver. Portanto, gente, trabalhar no território de casal e família é trabalhar dentro de um território de constante mudança. Constante mudança. A parte naquele recortezinho de 2 minutos e 40, vocês viram já a complexidade, né? Quem é que chega para nós? É uma família africana, é uma família brasileira, é uma família europeia, é uma família de culturas múltiplas. Só ali, só nos aspectos culturais que a parte levantou num filme de 2 minutos, a gente já começa a pensar que quando a gente amplia um pouco o trabalho com outros sistemas, né, um sistema íntimo, um casal, ou né, mesmo famílias, a gente começa a aumentar a complexidade, né, porque existem muitas forças que estão atuando. E nós também, né, vamos criar com estes sistemas um outro campo, né, o campo terapêutico, um campo relacional muito próprio. Vai aumentando a complexidade disso. Bom, e eu vou trazer dentro nesse nosso caldeirão, que tem tantas informações, vamos fazer um recorte de uma informação interessante, que é pensar sobre mitos familiares. O que é isso? E que fenômeno é esse que está presente nos sistemas familiares e que por horas sustentam, por horas cristalizam, por horas facilitam, por horas adoecem. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que mito familiar está presente em todos os sistemas familiares. Não tem um juízo de valor de dizer que isto é bom ou isto é ruim. Né? Não. Isso faz parte do processo de uma família. Até porque os mitos, eles são esse sistema de crença e de valores que vão se perpetuando, que são transmitidos de geração para geração. É como se fosse uma sabedoria para que as próximas gerações tivessem assegurado algumas coisas. Né? Então, a ideia dos mitos, a ideia de ter este conjunto de crenças é que uma sabedoria possa ser transmitida, né? Uma sabedoria sobre o viver, uma sabedoria sobre como estar no mundo, né? Como se proteger, como crescer, como um conjunto de conhecimentos. Mas humanos sendo humanos, as coisas às vezes não saem tão bem assim. Né? A complexidade vai acontecendo. Porque se em um determinado momento a gente pensa nesses mitos como crença de valores, a gente pode pensar também que dependendo da força de um mito, ele pode estacionar e cristalizar um sistema, uma família ou até um indivíduo dentro da família. Então, não raro quando a gente recebe, pode mudar de slide, eu vou introduzindo os diversos conceitos, vou trazer alguns conceitos de mitos para vocês, tá bom? A Zeneide Cerveni é uma grande teórica da PUC, dentro do núcleo de família e comunidade. Ela continua dando aula, é uma senhora que já deve estar nos seus altos dos seus 86 anos, continua produzindo, continua trabalhando. A equipe é muito da PUC, né, de família, é uma equipe muito longeva e de muita produção. O trabalho delas é muito bonito. Então, como eu estava dizendo para vocês, então o mito também tem essa característica, né, que a Zeneide traz para a gente, esse conjunto de leituras da realidade, em parte herdado pela família de origem, então tem uma herança, então essa herança é bem importante que a gente pense, porque tem um jeito disso ser transmitido, então essas heranças que nos acompanham, em parte também a gente vai construindo na família atual. Então a boa notícia é que mitos mudam, se transformam, se ampliam, né? Nós abrimos mão de algumas crenças em nome de outras, ou seja, a importância também de nós pensarmos nesse conjunto de valores e crenças que vão se atualizando ao longo do tempo, para dar conta, né, do novo, da sociedade em processo de transformação. Né? Por exemplo, tenho no consultório uma paciente minha, uma cliente minha,
que um dia falou para mim, é valor da minha família nunca se separar. Né? No momento que ela estava questionando a união dela, ela disse, é valor da minha família nunca se separar. Então, nós estamos diante de uma frase que está nesse pacote, mitos familiares. Na nossa família, as pessoas não se separam, né? Que se em algum momento tinha uma força organizadora, ou seja, casamentos são para serem perpetuados, existe uma força na união, em alguns momentos isso pode trazer sofrimento, porque não importa como eu esteja, não importa a qualidade deste relacionamento, eu não posso me separar, né? Então, para ela, é todo um trabalho do quê, gente? De quebrar esta crença, flexibilizar dentro de si a crença, eliminando aquele pedaço da crença que não faz mais bem e ficando com aquilo que interessa a ela. Então, isso é um trabalho que a gente faz no consultório com os nossos clientes, né? De poder ler essas crenças e estes valores, entender se eles estão atualizados para o momento atual, se eles te sustentam, se eles te confortam, se eles te asseguram ou se eles te cristalizam, eles te paralisam. Eles interrompem o seu fluxo de contato com o novo, com as suas possibilidades, com os seus desejos. Tá? Então, a Cineide também vai colocar para a gente complementar aqui a fala da Cineide, que ela entende que os mitos, eles são algo importante para que as famílias necessitam para ler a realidade. Então, dentro dos mitos, existe uma série de conjunto de informações. Acho que uma das mais importantes, né, que sustentam os mitos, são as questões culturais e os costumes. Quando a gente está dentro da mesma sociedade, então somos todos brasileiros, estamos imersos no Brasil, a gente nem percebe como existem crenças que são comuns a nós e aos nossos pacientes que nem entram, né, em discussão, porque são comuns. Mas quando a gente recebe uma pessoa de outra cultura, criada em outra cultura, muitas vezes elas têm que nos orientar sobre a forma que ela aprendeu a ler a realidade. No meu país, na minha família, a gente faz assim. Tá? A gente é assim, né? Eu lembro de um paciente meu europeu que tinha um conflito com a esposa bem significativo sobre a questão da higiene da casa. E ele dizia, no meu país a gente limpa a casa, no meu país a gente limpa a casa uma vez por mês. E a esposa queria limpar todos os dias. Então, vejam a diferença, né? Ele queria limpar uma vez por mês, né? Fazer uma faxina uma vez por mês, e ela queria limpar todos os dias a casa. Ele achava aquilo o fim dos dias. Ele achava uma perda de tempo limpar todo dia a casa, achava que ela tinha alguma questão importante, né? E quando ele me fala que o hábito deles é limpar uma vez por mês, juro que eu tive que me segurar, assim, que me deu aquela, né, aquele negócio na minha interioridade, né? Eu falei, mas meu Deus, uma vez por mês só que vai ver água, banheiro? Eu falei, minha nossa senhora, como é que eles conseguem, né, sobreviver? Outro padrão, né, é da cultura, né, deles, né, eles não entendem que precisa de uma higiene tão cuidadosa, e nós aqui brasileiros temos, né, nós temos mesmo, a gente tem que assumir isso, que nós temos mania de limpeza. Lembro Sandra contando, vou contar o caso, Sandra do aeroporto, Sandra contando pra gente que sempre que ela vem para o Brasil, ela já sabe que está chegando a hora do voo para o Brasil, porque vai entrar no toalete e o povo, todo mundo escovando dente, que é aquela loucura, né? Porque nós temos o hábito de andar com escovinha de dente na bolsa. Isso não é um hábito de todos os países, isso é um hábito nosso brasileiro, de andar com escova e pasta de dente. A gente tem mania de escovar dente, a gente tem mania de tomar banho, a gente tem mania de limpar a casa, né? Isso é uma questão bem significativa das culturas, tá? Então, dentro deste conjunto de crenças, a gente tem que compreender que este fundo ele é marcado, né, por várias informações que são perpetuadas, que vêm de uma grande cultura, de uma grande sociedade, e que as famílias vão moldando aquele conjunto de crenças e valores para aquele sistema. E que esse conjunto, esse pacotinho de crenças e valores, que são os mitos, eles vão passando de geração a geração e vão sendo transformados. Então, na minha família de origem, tinha um mito tal. Agora, casada com os meus filhos, eu constituo aí uma série de crenças e valores novos, influenciadas pelo meu marido, influenciados, né, por outras famílias, que eu vou vendo e vou construindo um terceiro território. Tá? Então, isso é bem importante. Independente de haver ou não os mitos dentro daquela família, é importante que a gente sempre tenha a possibilidade de transformação.
a fluidez, o fluxo, né? A Gestalt tem que a saúde está muito ligada no fluxo. Aquilo que está paralisado, aquilo que está cristalizado é o adoecimento. E a saúde, ela está sempre no fluxo. Por quê? Porque existe um aqui e agora, existe um novo sempre chegando, né? Nós temos que estar conectados a essa novidade, que é a vida, que é o viver. E a novidade, às vezes, demanda novas possibilidades, né? Novos olhares, novos instrumentos, e aí a gente precisa negociar internamente, tá bom? Vamos seguir mais um pouco, Pá? Esse conceito, a Ferris Carneiro, ela é da abordagem sistêmica, mas depois Mello e Magalhães não. Eles são de um olhar mais psicanalítico. Mas, de qualquer forma, eu gosto bastante desse conceito e trago para vocês, para a gente assim, né, ampliar mesmo, olhar. Vamos nos deixar um pouco assim mais livres, trazer também informações de outros estudiosos que não necessariamente só da nossa abordagem, né? Então, os mitos, eles são estruturantes do funcionamento da família e do destino de seus integrantes. A Gestalt não gosta de falar de estrutura, né? Então, vamos pensar em uma estrutura móvel, né? Vamos pensar assim que a gente é um transformer. Tem uma estrutura, mas ela está sempre em constante transformação. Então, a gente se estrutura para se transformar. Então, eu me estruturo, aí eu me transformo, aí eu me estruturo, aí eu me transformo. E aí a gente vai estar sempre crescendo em novas camadas, em novas possibilidades, tá? De qualquer forma, vamos pensar em estrutura como um eixo de segurança. Vamos pensar em estrutura como bases por onde nós podemos também caminhar, não só, mas também. Não parado, não estático, mas sempre em fluxo. Então, eu me organizo, mas sempre com aquela possibilidade de eu me reorganizar, tá bom? Então, é estruturante do funcionamento do sistema. Talvez ele traga bases iniciais que não precisam se perpetuar, que não precisam ser eternas, que não precisam ser estáticas. O mito é um sistema de crenças compartilhadas pelos membros da família, que frequentemente não é questionado por nenhum de seus membros e que trata de explicar, como também encobrir, em alguns momentos, aspectos conflitantes da história do grupo que constitui a identidade familiar. Então, vocês percebem que, como fenômeno, ele tem muitas forças, o mito. Então, ele vai lá para a estrutura dentro do que nós entendemos por estruturante, mas também ele pode não ser questionado. Então, são verdades, às vezes, absolutas, como se é assim que se vive. Só que aí a gente vai começando a conhecer outras pessoas, outras famílias, e a gente vai vendo que não necessariamente é assim que se vive, né? Então, a criança é muito bonitinha, né? Quando a criança chega ali e começa a ter mais consciência, e ela começa a transitar na casa dos amiguinhos e ela começa a trazer. Por que ele faz isso? Por que o pai dele faz aquilo? Por que a mãe é não sei de que jeito? Né? Que começa a questionar, porque a criança, ela acha que o jeito que a família ela vive é o único jeito possível. E à medida que ela vai conhecendo e vai se investindo do mundo e de novas relações, ela vai percebendo e ampliando este olhar. Os mitos, portanto, eles podem não ser assim, você pode não ter consciência de que você tem aquela crença, aquele valor instituído. Ele foi herdado, foi introjetado sem críticas, e aí está dentro de mim como uma verdade. Só que, às vezes, esta verdade, ela vai na contramão de outra dimensão minha, de uma necessidade minha, e que aí eu preciso rever esta crença. Não é claro, né, gente? O pessoal chega angustiado, né? Porque está querendo lá, né, não se casar, não ter filhos, dentro de uma família que o destino de todas as mulheres é o casamento, por exemplo, né? E aí a família fica cobrando que aquela pessoa tenha um filho, né? Percebem a complexidade da situação? Né? E quando, na verdade, o chamado dela é para cair no mundo, na vida, que é novos horizontes, e aí vem uma família cobrando casamento e filhos, por exemplo, tá? Porque é um valor da família. Todas as mulheres dessa família casam. Como assim você não vai casar? Como assim você não será mãe? Ah? Então, isso são falas que chegam. Então, nós estamos diante de uma mitologia familiar e que tem um peso para os seus membros, né? Ele é compartilhado por todos os membros. Não raro aquele membro, como a Paty falou, né? O paciente identificado, o emergente grupal. O que acontece com ele? Ele não está se encaixando perfeitamente ali dentro daquele sistema e daquelas regras. Ele provoca a crise, ele provoca o impasse, porque ele provoca o novo, ele provoca a reflexão sobre o velho,
né? O novo no sentido de mais espaço, vamos oxigenar o que nós estamos vivendo. Ele traz um novo jeito, né? Por aquele jeito antigo ser tão apertado, ele começa a causar no ambiente. Tá? Então, normalmente a crise é isso, né? Aquela pessoa que promove a crise num sistema, normalmente ele é o arauto da novidade, da nova possibilidade para um sistema. Tudo bem, pessoas, até aqui? Paty, Sandra, Oninha, enfim, vocês me parem se tiver alguma pergunta, tá bom? Vamos seguir mais um pouquinho, então. Vou trazer uma teoria sobre mitos de uma autora, ela chama Maria Helena Kron. Ela fez a tese de doutorado dela sobre mitos familiares. E é interessante como ela constrói o olhar. Gente, isso é um construto teórico, tá? Então, sempre, né, a gente olha para nos ampliar a visão, nos dar um embasamento, mas sempre nada se fecha nesse conceito, tá? É só para a gente ir nos norteando como organização. Então, ela vai nos dizer que dentro das famílias podem existir mitos que ela chama aqui mito espinha dorsal e mitos auxiliares, porque a família não tem um único mito, né? Se nós estamos falando num conjunto de crenças, família não tem um único mito, mas ela diz que assim, todo o sistema familiar tem um mito que é o eixo central, que é o que tem mais força, né? Que tem uma regência maior sobre aquele sistema, em torno do qual o sistema irá se organizar, né? Então, ele vai nortear a estrutura e o funcionamento da família, o mito espinha dorsal, e determina o maior número de pautas e de regras. Porque, gente, vamos dizer assim, o mito da não separação. A família se separa. Vamos esperar só um segundinho, tem alguém entrando. Peço que desliguem o microfone, por favor. Então, o mito espinha dorsal, ele vai, então, ser esse mito força central, por isso que ele chama espinha dorsal, é o eixo da família. Então, o número de pautas e de regras giram em torno dele. Então, estamos pensando assim, num mito onde ninguém se separa, né? Então, quais são as pautas? Casamentos se perpetuam. Então, é importante o quê? Que haja os casamentos. Então, todos casam de X forma, todos casam até determinada idade, todos adquirem. Eu tenho uma cliente cuja família, né, todos os jovens que estão em idade de se casar, é muito interessante que ela vai contando que tem mais ou menos uma similaridade nos processos. Então, casa, namora X tempo, de tanto a tanto tempo, nunca passa muito daquilo, mas também nunca é muito rápido. E aí sempre os pais dão para o casal uma casa num condomínio. Então, tem toda uma série de acontecimentos. As festas são feitas de X forma. Então, tem toda uma ritualística, tá? Porque o ritual, ele faz parte da sustentação dos mitos, né? Tem toda uma ritualística que vai sustentar estes mitos, tá? E os mitos auxiliares, que são os mitos que delineiam com o passar do tempo, que se delineiam com o passar do tempo, né? Então, vão acontecendo ao longo da vida das famílias e determinam pautas complementares. Normalmente, os mitos auxiliares, eles são novos, eles se transformam, eles têm mais flexibilidade do que o mito espinha dorsal, tá? Normalmente, o mito espinha dorsal é aquele mito, por ter mais força, se perpetuar também por mais tempo, né? Por ele ter essa força, normalmente ele é transgeracional e às vezes vem assim de gerações de 3, 4 gerações. Realmente é um mito que tem mais peso e mais força. Portanto, ele tem maior durabilidade, vamos dizer assim, na linha do tempo das construções ali dos sistemas familiares. Tá? Vamos seguir mais um pouco, Paty? Maria Helena, ela vai dar, então, algumas possibilidades de mito. Ela dá alguns tipos de mito. Claro que, gente, isso também é ilustrativo, né? Porque a gente vai construindo, cada um aí na sua família pode construir outros mitos, né? Nomear outros mitos. Na minha dissertação de mestrado, eu nomeio um mito, eu vou trazer o caso para vocês, do meu estudo, e eu chamei de mito da sobrevivência, tá? Que era o mito que eu entendia que era o mito espinha dorsal. O mito auxiliar pode ser considerado mais saudável, Rebeca? Não necessariamente, todos são saudáveis, tá? Não há nada que não seja saudável a priori,
Tá? Vamos dizer que os mitos auxiliares, eles são mais flexíveis, eles são mais fáceis de serem transformados se eles não são consonantes com o nosso estar no mundo, né? Com a nossa experiência atual. Tá? Então, se eu posso, ele é mais flexível, ele não impacta tanto, né, as negociações com o sistema, com a lealdade com o sistema, que tem uma outra questão importante, que são as questões transgeracionais, que impõem a lealdade, né? Então, quando a gente está indo contra um mito principal, porque o mito, lembra que o mito pode dar identidade daquele sistema familiar? E se eu sou aquela pessoa que estou querendo fazer diferente, é como se eu fosse uma ovelha negra, eu estou quebrando um jeito de ser daquela família, né? As ovelhas negras, né, gente, não são bem vistas dentro de um sistema, não preciso dizer, né? Então, é como se eu quebrasse. Então, eu não sou leal àquele sistema. Tem uma questão de lealdade. Isso pode gerar uma dívida. Enfim, todas essas são teorias que a gente vai fazendo ao longo do trabalho com famílias, tá bom? Então, não tem, Rebeca, a priori, ele não tem um juízo de valor de que os mitos auxiliares são mais saudáveis e os mitos espinha dorsais são os mais disfuncionais, não, né? Pode ter um mito aí mais central que ele é saudável e foi saudável durante muito tempo. A questão é assim, se ele não serve mais, qual é a flexibilidade que aquela família tem para aceitar o novo? É nesse ponto que a gente pensa no disfuncional e no funcional, tá? Porque se não faz mais sentido aquele mito, não tem por que eu continuar me sustentando naquela crença. Eu preciso ter uma flexibilidade e modificar a crença, né? O valor. Aquilo não cabe mais. Então, se não cabe mais o mito de que todos perpetuam casamentos, eu preciso me sentir confortável, acolhida e continuar me sentindo pertencente àquele sistema, mesmo que eu seja uma pessoa separada, divorciada, por exemplo. Ok? Espero que eu tenha te respondido. Bom, então vamos ver os tipos de mito que ela apresenta. Alguém fez alguma pergunta? Oi, Dani, não, só a Rebeca colocou que sim, que respondeu, mas ela colocou no chat. Ah, tá bom. Vamos lá, então. Então, mito da união. Então, ela coloca alguns. Esses são muito comuns, são fáceis da gente perceber. O mito da união, da propriedade, mito do sucesso, mito da religião, mito da autoridade e mito do poder. Então, o mito da união, ele favorece o pertencimento, né? Esse é muito... Imagina, a família latino-americana é um mito que é fácil. Se não é espinha dorsal, com certeza é auxiliar em todas as nossas famílias, né? Família brasileira é a família unida, o que importa, já viu isso? O que importa é a família, tudo pela família, né? E aí vamos, tem bilhões de frases, que vocês devem ter a de vocês aí de plantão, né? Família é tudo, né? O valor principal é da família. E vamos seguindo, né, gente? A gente sabe como é que é esse mito da união, né? É na veia do brasileiro. Favorece o pertencimento, né? E a manutenção de padrões afetivos. Então, todo mundo se ama, nossa família é muito unida, né? A gente se gosta muito, a gente se ajuda muito, menos o Joãozinho, né? Aí começa a vir as ovelhinhas, né? Que é mais desgarrado. Né? Não sei o que acontece com aquele menino, que ele é mais desgarrado, ele é meio solto na vida, já vai com aquela crítica, né? Aquela crítica na festa de família já começa a chegar o povo na boca menor falando, aquele menino é desgarrado mesmo, tem jeito, olha, não sei quem que ele puxou. Aí começa, foi o tio, né? O tio sei lá o quê, né? Que também era outro desgarrado, né? Então começam os desgarrados da família. Porque esse é o mito da união. Obviamente, os padrões são afetivos, todo mundo se gosta, todo mundo é unido, as pessoas se ajudam muito, né? Também dão palpite, né? Normalmente, famílias que têm muita união também tem muita fofoca, tem muita fala, né? Todo mundo se mete na vida de todo mundo. Então, que vocês saibam que é isso, né? Imagina que no Brasil isso nunca acontece, né? Bom, é comum que esse mito gere uma expectativa individual ou familiar de recuperação dos padrões de proximidade e afetividade. Só que às vezes a gente tem um paradoxo muito importante, né? Porque, né, já que a gente é tão unido, já que a gente pertence a esta família, já que essa família ajuda mutuamente, gera expectativas nos seus membros, de quando eu precisar de alguém, todos comparecerão, né? E aí, às vezes, isso não acontece, né? Então, tem um discurso, tem uma crença, né? As pessoas, às vezes, fingem que são unidas, fingem que pertencem, fingem, e quando que, na realidade, você precisa de ajuda, de acolhimento, tá? Não acontece. Existem alguns fatores para isso.
para perpetuar o mito, né? Eu, sem perceber, eu tento aderir àquele mito, àquele padrão, mas não consigo. Então, essa é uma possibilidade, né? Para eu continuar me sentindo mesmo pertencente a isso, né? A outra possibilidade, né? Que a pessoa, ela espera que o outro compareça, né? Mas, na verdade, as pessoas nem sempre elas têm essa disponibilidade de comparecimento, não tem o vínculo afetivo, porque às vezes ele não é constituído, é só uma crença, não é uma experiência real, porque a afetividade ela é constituída ao longo do tempo nas nossas relações. A gente não vem de brinde eu gostar de alguém, só porque é meu parente. Isso é construído, tá? Então, simplesmente ter uma crença de que somos unidos não faz as pessoas serem unidas. Isso é um processo, né, de relacionamento que tem que se perpetuar ao longo dos anos, né, com ações, não é só com intenções, ok? Mito da propriedade, né? Então tá ligado aos arranjos de casamento com a finalidade da preservação do patrimônio, sendo transmitido ao longo de gerações, de modo a assegurar a manutenção dos bens e a estabilidade familiar. Gente, isso é muito comum em famílias que são muito tradicionais em termos de patrimônio. O que eu quero dizer com isso, né? De famílias que têm, assim, às vezes, por exemplo, fazendas, empresas, indústrias. É um patrimônio que ele traz a identidade, a propriedade traz a identidade daquela família, né? Então, normalmente, eles querem assegurar que eles vão ter o controle sobre aquele patrimônio, que ele vai continuar dentro da família. Então, aí existem casamentos arranjados, né? Ou casamentos por interesses, uniões por interesses, para que aquela propriedade, que é onde a família se enraiza, ela possa continuar e possa se perpetuar ao longo do tempo. Tá? Não se perca nas divisões. Ok? Mito do sucesso, que é um mito também muito comum, que é o sobressair-se, né? O pressuposto, a crença é que você deve se sobressair naquilo que você faça, você deve ser admirado, você deve ser imitado, você, né? Esse é alcançar o sucesso, tá? Todo mundo desta família alcança o sucesso, todos nessa família conquistaram lugares na sociedade, todos nessa família alcançaram ali um nome importante, ok? Mito da conquista, então, da propriedade é manter o patrimônio, da conquista é amealhar patrimônio, é conquistar dinheiro. Você tem que ser rico, você tem que ter patrimônio, você tem que ter um status financeiro e material, você tem que adquirir isso, tem que batalhar para alcançar e conquistar. Outro mito muito comum, gente, muito comum, acho que para todos, né? Conhecemos muitas famílias que o mito gira em torno da religião. Né? A família todo, o sistema de crenças vem a partir dos dogmas religiosos, das práticas religiosas, da história religiosa, das normas vinculadas à religiosidade. Isso é muito comum em famílias cuja religiosidade tem um eixo principal. Tá? Mito da autoridade diz respeito a uma hierarquia familiar, tá? De poder, que estabelece o exercício de diversas funções pelos componentes da família. Então, o pai ocupa esse lugar, por exemplo, o filho mais velho aquele, a mãe aquele. Então, existe uma hierarquia na família, tá? E que tem regras sucessórias bem marcadas, que é diferente do mito do poder, que normalmente é marcada por um patriarcado, né? Então, sempre vai ter aquela figura poderosa. E a figura poderosa, ela é sucedida por outro poderoso. Então, sempre vai ter a figura de poder. Hierarquia não, tem os lugares marcados na família. O mito do poder tem uma figura que é a mais importante, normalmente tudo gira em torno dela, uma personalidade mais solar. O mito do sucesso e da conquista, o da conquista é amealhar bens, tá? O do sucesso é você se destacar. Você pode até não ser rico, mas você é um grande médico, você é um ator importante, um artista importante, você é um político importante, né? Então você encontrou sucesso, você é admirado, você é imitado. Da conquista você juntou o dinheiro, guardou o dinheiro, tem dinheiro, pouco importa. Você não precisa ser um homem, uma pessoa de sucesso. Você precisa ser rico, ter patrimônio, bens materiais. Tá? O valor está no trabalho e no dinheiro. Tá? Gente, isso não é ruim a priori.
Pode parecer assim quando eu vou falando, é que eu estou querendo sublinhar e pôr no superlativo para vocês entenderem. Mas não necessariamente isto é ruim, tá? Nenhum desses mitos é ruim. Eles têm as características que compõem, que geram regras e crenças para aquelas famílias. Bom, vamos seguir um pouquinho mais, Paty? Queria só trazer algumas perguntas assim, né, para vocês pensarem. Como se é que a gente não tem condições de fazer um exercício, nós estamos em 70 pessoas, mas assim, vocês conseguem vislumbrar algum mito na família de vocês? Normalmente tem um que grita aos olhos, né? Eu tô brincando aqui com o mito da união, eu já tô generalizando, porque com certeza vocês têm em algum registro na família de vocês. Mas para a gente pensar, vocês conseguem responder essas perguntas, né? Quais os padrões são mais comuns na sua família? O que tem de comum, assim? O que é aquele padrão que é marcado? Que sua avó tem, seu avô, sua mãe ou seu pai, né? Às vezes tem uma família que tem mais força do que a outra, né? Às vezes a família da mãe é mais presente, né? Do que a família do pai, ou vice-versa. Ou, né? Tô falando aqui de uma família mais tradicional, mas pode ser 2 mães, 2 pais, enfim, né? Tem uma família, às vezes, que tem um eixo principal. A Eliane está falando que na família o mito da união e da autoridade, tá vendo? Algumas pessoas já destacam o mito rapidamente, né? Qual outra pergunta que a gente pode fazer para ampliar o nosso olhar, para a nossa mitologia? Quais comportamentos se repetem na sua família? Que às vezes até você repete o comportamento. Algumas coisas que fazem parte da tradição da família. Gente, tradição tá cheia de mito. Olha dentro das tradições da família que vocês vão ver ali o conjuntinho de crenças e regrinhas da nossa família. Né? Tipo, Natal sempre passamos na casa da minha avó. Se pergunte por que você passa o Natal na casa da sua avó. Não, porque minha avó, possivelmente sua avó representa a autoridade. Ou é a autoridade, o mito da autoridade, ou é o mito da união. Ela é a figura que representa essa articulação, né? Ela que, no entorno dela, que as pessoas, né, se encontram, como que ela representando a família, por ser a pessoa mais velha, né? Lá, a Luciana falando pra gente, no primeiro lugar o trabalho, e depois, não entendi o que está escrito depois, o resto vem depois, o trabalho, muitas famílias, gente, o trabalho é mais importante, o resto vem depois, olha lá, mito do trabalho, você tem que ralar, né? Na vida você só conquista as coisas pelo muito trabalho, né? Então aquele que dá a sorte na vida e que trabalha pouco, ele não é bem visto, não. Acham ele meio, né, estranho. O que mais? Quais os fatos se repetem na sua família? Outra coisa interessante para a gente avaliar os mitos que estão por trás da nossa família. Que fatos se repetem na nossa família? Por exemplo, gente, que não é incomum, mulheres engravidarem muito cedo, tem uma família. Minha avó engravidou com 15, minha mãe engravidou com 16 e eu lá engravido com, sei lá, com 18, tá? Então a gente vê aí que tem um padrão que se repete. Gravidez precoce, gravidez na adolescência. Tem algumas coisas que vão ali se repetindo, tá? Na família também. Qual é o valor que está por trás disso? Se é um valor, se é uma crença, pode ser que a gente chegue a um mito também. Quais falas são repetitivas na sua família? Tem os jargões familiares, né? A Silene está falando, falas repetitivas, tudo em excesso faz mal. Olha as falas da família, tudo em excesso faz mal. O mito da moderação, né? O mito do equilíbrio, talvez, a gente poderia pensar. Estou aqui inventando uns mitos para a família da Silene. Estudar é a única coisa que ninguém tira. Olha lá, o mito do estudo, né? Das conquistas intelectuais. Eu gosto desse mito, viu, Silene? Eu acho que esse mito eu também gosto de perpetuar na minha, né? Estudar para ser alguém na vida. Olha, a Elis falando também, estudar para ser alguém na vida, né? O mito do estudo, da busca pelo intelecto. Vamos ver, a Eliane falando que se repete a área de atuação laboral. Ou estamos na saúde ou na educação. Olha só que interessante, né? Então também as escolhas, né, gente? Existem verdadeiras dinastias familiares, né? Mulheres são fortes na família da Priscila. Ai de uma mulher se for fraquinha, né? Oh, meu Deus do céu. Ninguém pode, né? E essa coisa da mulher forte, às vezes, em algumas famílias, porque, né?
acaba que a fragilidade às vezes não tem lugar, porque a gente sabe que recursos e limites fazem parte do nosso pacote humano, e força e fraqueza também fazem parte do pacote humano, né? Lá, a Eliane falou que estamos juntos, Priscila, é verdade. O mito das mulheres fortes, gente, é uma coisa muito interessante, né? De verdadeiras matriarcas. Às vezes a gente tem, transgeracionalmente, matriarcas, assim, né? A bisavó, que depois é a avó, depois a mãe, né? E aí fica nesses lugares muito fortes, né? Já a Érica fala do patriarcado e do machismo, que é outra dimensão também mitológica bem importante, né, gente? Perpetuar padrões de autoridade masculina, que vem um pouquinho nesse lugar das hierarquias, né? Do lugar do homem muito marcado, o lugar da mulher muito marcado na família, né? Então, vocês percebem que vocês já vão encontrando coisas, né, muito significativas? Outra forma da gente encontrar, isso para vocês e, obviamente, para o trabalho que vocês façam com famílias, né? Como você definiria a sua família? Né? De que forma você definiria a sua família? Né? Não em termos de quem são as pessoas que compõem a sua família, mas quais são os princípios que regem essa família? Né? Quais são? É o mito da... Isso, todos nós nos unimos para nos proteger, nós nos unimos em trabalho, nós nos unimos para nos sustentar amorosamente, nós nos unimos porque o mundo é muito perigoso, nós precisamos estar juntos, nós nos unimos por diversão e por afeto. Outra coisa, né? Como definir a família também? Nossa família é feita só de pessoas fortes, nossa família é uma família de trabalhadores, nossa família é uma família honesta, né? Então tem aí, tudo isso, gente, compõe é composta pela nossa mitologia. Nossa mitologia cria esses desdobramentos, né? Essas verdades. E às vezes são verdades tão inquestionáveis que levam a conflitos relacionais, porque o povo casa com outra mitologia, né? Um conjunto de crenças e mitos casa com outro conjunto de crenças e mitos. Começam a perceber onde começa a dar chabu? Já começa a dar enrosco? Porque um é da união e o outro é um monte de ovelha desgarrada. Porque vocês sabem que os opostos adoram andar em parzinho, né? E aí, para apimentar as situações, o povo se une pela diversidade, né? Então aí a gente começa a ter conflitos, né? Por conta de crenças e de valores que geram comportamentos, que geram regras, né? No casal já é difícil, quando a gente está de frente, né, para uma família, ou seja, que as pessoas se unem e têm filhos e que vão trazer as crianças também para o atendimento, né, quando a gente está atendendo uma família, não só um casal, as coisas começam a ficar mais complexas, né? O que a Carla colocou para a gente? Realmente as fragilidades não têm lugar. Peraí, estava lendo aqui o chat, só um segundo que eu vou ler aqui o chat para vocês. Carla diz pra gente, realmente as fragilidades não têm lugar, os conflitos trazidos pela cristalização dos mitos. Às vezes os mitos trazem sim, né, gente, algumas cristalizações. E aí os conflitos começam a acontecer, principalmente quando a gente atende uma família, né, que tem crianças. Por quê? Porque aí na educação dos filhos, o que você quer passar principalmente para um filho? Valor e regra. E aí eu tenho um valor e regra, e lá o companheiro tem outro valor e regra, né, diferente. Aí começa a ter, então, né, uma dificuldade. Nós temos que estabelecer o quê? Um terceiro momento, as regras e os valores deste novo sistema, para que eles possam ser perpetuados para as crianças, né? Para essas novas gerações que estão chegando. Mas isso, às vezes, não é um processo fácil, porque se a pessoa tem aquilo como verdade absoluta, né? Ela não raro ela vai dizer assim, não, porque na minha família, ela começa assim, né? Ela tá lá casada, mas ela fala, minha família é como ela se divorciou por uns segundos para falar que a família dela tá falando família de origem. Faz assim, mas a dele faz não sei de que jeito, né? Família dele é muito desestruturada, porque o povo adora dar diagnóstico para a família alheia, né? Família dele é muito desestruturada, porque a minha é muito unida. Né? A gente sabe como é que são essas uniões, né? Sei, né? E aí as confusões começam a acontecer e o povo vai ali bater na nossa porta para a gente poder ajudar nessas negociações, né? Vamos ver o que a Celine está falando. Como se cada um do casal viesse com um jogo de Lego diferente. Isso mesmo, Silene. A mulher redonda e o homem quadrado. Nem fale, Silene. Às vezes é isso mesmo.
né? Os companheiros às vezes vêm com peças diferentes e a gente tem que criar um terceiro momento, né? Esse terceiro incluído, que é o novo, que é a relação, que é esse sistema que está se construindo. E haja flexibilidade, haja renúncia, haja negociação. Tá? Então, aí os padrões cristalizados, como vocês já estão colocando lindamente, começam a trazer muitas e muitas dificuldades. Dani, Tudo bem? Oi, Pá. queria só complementar, pensando assim, um outro momento que eu vejo onde a gente tem muitos conflitos na terapia familiar, é quando os filhos, eles vão adultecendo, né? E aí eles vão começando muitos vão querendo se diferenciar desses mitos e valores cristalizados, e aí começam os conflitos geracionais, né? Então, porque quando isso se cristaliza e não é questionado e vai se perpetuando, o sistema ele fica lá igualzinho, mas quando vem alguém que se diferencia, que é o que você chamou, né, a ovelha negra, que ela vem com outro olhar, como os conflitos emergem na família, né? E aí as famílias precisam realmente desse nosso olhar para ajudá-las a se reconfigurar a partir deste novo. Isso, lindo, né? Porque aí as crianças crescem e têm, né, senso crítico, poder de, né, de discriminação, de crítica, de transformação, começa a questionar, né? O pai começa a questionar, a mãe começa a questionar, o avô começa, porque às vezes os pais se submetem cegamente às crenças familiares de origem, mas os filhos não, eles querem mudanças, eles querem fazer diferente, e aí promovem questionamentos, promovem crise, promovem, né, desejo de mudança, e que as coisas não são tão simples e fáceis como nós gostaríamos, mas que é isso, né? Aí chega com essa possibilidade, né, de flexibilizar ou não essa família, para que o novo possa entrar, né? O fresco, esse olhar fresco que a Gestalt tanto fala, né? Do fresco, do novo, do espontâneo, né? Então, necessário para que a vida cresça e se desenvolva, já que nós temos uma abordagem de um olhar para o crescimento e para o desenvolvimento. E a gente espera que as famílias também cresçam e se desenvolvam. Então, claro que os mitos estão presentes, claro que as heranças estão ali, é claro que isso faz parte da condição. A questão é estarmos abertos para mudar, para flexibilizar, para refletir, para pensar se aquilo faz sentido no aqui e agora, né, da vida, né? Quando eu estou aqui no aqui e agora e a vida demanda novidades, eu preciso me ajustar criativamente. Não preciso nem dizer, né, gente? Nós estamos num tempo de ajustamento, né? Gastando ajustamento criativos por umas 3 encarnações, porque olha, a pandemia está fazendo com a gente aí um desenvolvimento das nossas funções criativas, né? Nós estávamos brincando, mas aqui o núcleo, nós particularmente aqui do curso de aperfeiçoamento, nós tínhamos formatado, né, contar um pouco das nossas histórias aí de bastidores, tínhamos formatado todo um curso para o ano, tudo organizado, trabalhos, dinâmicas, vivências, a Gestalt tem muito esse lugar, né, dos exercícios, dos experimentos, e aí a pandemia entrou, né? E a pandemia então colocou todos nós para dentro das nossas casas, né? Num distanciamento, um contato, né, mediado por esse instrumento que hoje estamos aqui ainda em pandemia, né? Graças a Deus nos mediando. Nós tivemos que fazer toda uma reestruturação, não só mudar as aulas, mas aprender a dar aula por esse mecanismo, né? Então, cada aula nossa, cada exercício que a gente faz é um desafio novo, que às vezes a gente não sabe se vai funcionar, a gente não sabe se vai dar certo, a gente não sabe se nós vamos ter um resultado bacana. Sempre novo, estamos sempre sendo jogados no novo nesse momento, né? Então, estamos aprendendo a cada instante. Então, as pessoas que são mais rígidas acabam sofrendo muito nesses momentos, né? Porque não conseguem flexibilizar, não conseguem se abrir para ver o novo. E aí, quais são os recursos que aquele novo desperta em mim? E que eu devolvo, e que eu construo, e que a gente vai fazendo uma terceira história. Tá? Vamos seguir mais um pouquinho? Se eu já encontrei, Giovana. Ah, mas isso, quando chega no consultório, mas é raríssimo. É muito comum a gente ter mitos não ajustados a uma realidade. Esse que eu tô falando para vocês, de que ninguém na minha família se separa, é de uma cliente minha, uma mulher jovem, tá? De 30 e poucos anos. Casada, mas ninguém na família dela se separa, tá? Então, e ela em conflitos com o companheiro, ela tem que começar a refletir sobre a possibilidade dela ser separada, dela ser uma mulher separada, que não cabe. Cabe ela se ajustar loucamente, às vezes, a um relacionamento
que não é mais possível. Mas não cabe, por exemplo, ela se separar. Então, é todo um trabalho da gente a gente precisa visitar um pouquinho. Peraí, mas de onde que vem isso, né? Que começa a ficar estranho. De onde que vem isso aqui? Você começa a olhar, né? Você precisa visitar o fundo, sabe? Entender o que é esse fundo, né? A gente tem que fazer aquelas paradas para a compreensão desse fundo que está mobilizando, energizando a figura. A figura eu não posso me separar. E ela não vem assim, né? Eu não posso me separar. Ela vem em sofrimento e nunca cogitando a possibilidade de fim de uma relação. Até que numa das nossas sessões, ela vem com essa pérola que na família dela nunca ninguém se separa. Tá? E aí a gente precisa, então, parar um pouquinho, fazer a compreensão de tudo isso. Tá? O que a Mariana colocou? Deixa eu ver aqui no nosso chat. A pergunta são as nossas crenças limitantes. Os mitos, eles podem embasar crenças limitantes, tá? Podem embasar. Quando essas crenças vêm a partir desse fundo familiar transgeracional. A gente está diante desse pacote. Então, sim, os mitos, eles podem ser crenças limitantes. Podem, né, transformar-se em crenças limitantes, ok? Né? Mas desde que as crenças limitantes, elas não precisam ser mitos familiares, né? Mas os mitos podem gerar crenças limitantes. Deu para entender, gente? Os mitos, eles são esse conjunto de regras e valores que são trazidos a partir das nossas famílias de origem e que são, portanto, transgeracionais. Vem de 1, 2, 3, 4, 5 gerações, ok? Então, é essa herança transgeracional que a gente recebe e que pode, sim, gerar crenças limitantes. Nesse caso, eu não posso me separar nunca. Então, a gente precisou pôr em xeque essa crença, nunca mesmo, de jeito nenhum, né? Então, a gente vai precisar dialogar sobre isso. Acho que a gente pode pular esse slide, pá, né? Que acho que a gente já brincou um pouco com eles. Bom, vamos pensar como que... Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Nós temos que caminhar para o encerramento. Então, nós já estamos caminhando para o final, para a gente poder abrir para mais algumas perguntas. Como é que os mitos, eles são transmitidos? Gente, uma das formas mais importantes de transmissão de mitos são através dos rituais. Tá? Pequenos rituais no cotidiano, grandes rituais ou pequenos rituais do nosso cotidiano, né? Porque os rituais, eles estão ligados às regras da família, às regras das famílias, né? Os rituais são ligados a essas regras familiares. É um sistema de intercomunicação, é uma linguagem, o ritual é uma linguagem, é uma comunicação, né? Que quando a gente vê um ritual familiar, você vai percebendo, as crianças já vão sendo introduzidos àquele ritual. Na minha família faz assim. No nosso Natal, nós temos o hábito de. Né? Então, são os rituais onde vão trazendo o quê? Todos esses rituais, esses gestos, eles guardam informações da família. Ou que é da cultura de origem, ou é do respeito às gerações anteriores, ou é o valor dessas gerações que estão embutidos naqueles rituais. Tá? Eles são caracterizados, né, por ações com densidade simbólica, os símbolos que guardam uma multiplicidade de significados. É uma forma de comunicação não verbal e dão sentido de pertencimento. Porque à medida que eu sei o ritual, que eu inclusive recebo, né, aquele gesto, aquela ação, eu me sinto pertencente àquela família, né? Eu vou aprendendo e aí me torna um membro daquela família, porque eu sei como se faz, como é o Natal, se tem ou não Natal, né, dependendo do tipo de família, como são os rituais de casamento, como são, às vezes, os rituais de final de semana, tem os domingos, né, em família. Famílias de descendência italiana, não raro, tem o domingo, né, que se faz uma grande massa, né, de domingo. Famílias católicas ou cristãs têm no Natal um momento importante. Às vezes, mais festas religiosas, elas geram o ritual. Às vezes a pessoa nem guarda a quaresma, por exemplo, mas na Sexta-feira Santa reúne com a família para comer lá o peixe. Mas não são católicos, não guardam, não tem nenhuma vinculação à religiosidade, mas tem vinculação ao ritual familiar. Percebem? Aquilo veio por uma origem religiosa. O significado religioso ele se perde, não tem a importância está em ser um ritual familiar, da gente se reunir na Páscoa. Se pergunta na Páscoa, a pessoa às vezes não tem vinculação com a espiritualidade ligada à Páscoa, mas tem com o encontro com a família. O ritual está no encontro familiar.
Dia das Mães, Dia dos Pais, tá? Então aí as famílias vão tendo seus rituais, ok? E aí outros rituais que fazem menores, assim, que não são os clássicos, mas que compõem essa família. E que, portanto, através dos rituais, estes mitos são passados. Então o ritual é uma forma de transmissão de mito. As falas, né, os gestos repetitivos, os comportamentos que se repetem, que você ensina para o outro, para, né, a criança, o filho, as falas que são transmitidas, tudo isso, gente, é uma forma de transmissão desse conjunto de crenças e valores. Tá? Vamos ver o próximo slide, Pá? Que faz parte do processo, né, que também foi tema do meu mestrado, que é a transgeracionalidade, né, que é esse princípio de conexão entre as diversas gerações. Né? O mito ele depende da transgeracionalidade, da transmissão transgeracional para ele continuar existindo. E que normalmente as transmissões transgeracionais estão ligadas a um conceito que eles chamam de conceito de lealdade, que pode ser entendido como essas fibras invisíveis e resistentes que mantêm unidos fragmentos complexos de conduta relacional. Né? Então, a lealdade é que conecta as pessoas dentro de um sistema familiar e que conecta uma geração à outra. Tá? São essas fibras invisíveis, né? E às vezes visíveis, viu, gente? Não é só invisível, não. Às vezes a gente percebe, sim, essa conexão muito intensa entre os membros de um sistema e, às vezes, esses membros, né, com outros de outras gerações. Bom? Acho que a gente pode pular. Dá tempo do estudo de caso? Dá. Vamos lá. Vou trazer para vocês, pode passar esse slide também, Paty? Vou trazer o caso, gente, que eu estudei no meu mestrado, tá? Então, só para contextualizar, daqui a pouquinho a gente abre para perguntas também, vamos dar uns minutinhos para vocês poderem questionar. O estudo de caso é sobre segredos, o tema do meu mestrado foram segredos familiares, o papel dos segredos familiares, tá? E nesse processo eu acabei estudando o mito porque o segredo estava muito ligado, né, ao mito. Por quê? Porque são dois fenômenos que se ajudam mutuamente. O segredo serve muitas vezes para perpetuar o mito, como era o caso particularmente dessa família. Tá? Então eu chamei de Abraão, o participante da pesquisa. Ele tinha 72 anos à época, ele era judeu, ele era casado e pai de 2 filhos. De nascimento, ele vem de um país africano. Tá? Ele foi expatriado em razão da sua origem, por ele ser judeu, né? Oriundo ali ele era de 1945, né? Então, ele acaba sendo expatriado junto com a família em 1900, acho que se eu não me engano, 1952 ou 54, eu não tenho certeza, agora eu não me recordo. Eles são obrigados a deixar o país de origem por serem judeus, tá? Então ele se naturaliza, ele faz um percurso longo, vai para a Europa, da Europa vai para Israel, de Israel vem para o Brasil, a família dele. Ele na época, né, ele era criança ainda, então eles acabam vindo para o Brasil e ele faz o desenvolvimento dele aqui, adolescência, vida adulta, aqui no Brasil ele se naturaliza brasileiro. Na época ele era aposentado, mas ele ainda trabalhava como joalheiro. Vamos lá, Paty? Um dos instrumentos que eu usei foi o genograma, tá? O genograma é um outro recurso que a gente usa para trabalhar com famílias que mostram, dão um panorama, vocês percebem? Dão um panorama geral para a gente da família. Então, o meu participante, ele tá ali, vocês podem ver, ele tá circundado de amarelo, tá? Então, ali é ele. As bolinhas, teoricamente, eram para ser vermelhas, elas ficaram alaranjadas, mas meio cor-de-rosas, né? Ela casada, então são as mulheres, tá? E o segredo, a gente percebe que o segredo está na geração do pai e do avô materno, tá? Então, o segredo está nessas 2 gerações, ok? E como é que foi, então, a transmissão desse segredo e o que isso tinha a ver com os mitos dessa família? Além do genograma, que é esse esquema que a gente usa, né? Eu também usei o genograma lúdico, que é quando a gente pede para eles usarem miniaturas, são personagens, tá? Eu usei os cenários na areia, vamos dar uma olhadinha. Eu coloco lá no genograma lúdico? Acho que é isso, pronto, obrigada, Paty. Olha lá, o genograma lúdico, tá? Então a gente faz o esquema
né, eu faço junto, a gente constrói junto com o participante o genograma e ele vai escolhendo personagens. Como eu trabalho com a caixa de areia, eu tenho uma coleção de miniaturas bem farta, assim, bem generosa. Então dá para ele tranquilamente encontrar essa diversidade de personagens. Então ele, gente, olha que interessante. Ele escolheu um bonequinho, mas ele não sabia o que era. Ele escolheu esse bonequinho, não dá para ver muito, a imagem tá mais ou menos. Mas, gente, aquele bonequinho que ele escolhe onde está com a flechinha azul é um retirante. Né? Aqui no Brasil, o retirante, ele é uma pessoa, né, que é oriunda do Nordeste e que migra para o Sul-Sudeste em busca de uma condição melhor de vida. Tá? E foi por uma metáfora, né, daquelas coincidências, ele escolhe esse personagem para representá-lo. Tá? Então a gente vê essa construção. Então ele vai colocando todos os personagens. A esposa dele é a Branca de Neve. É verdade, Leandro, é arrepiante. Nesse caso a gente tem milhões de arrepios ao longo do caso. Foi muito bonito assim o caso dele, muito bonito mesmo, muito simbólico. Ele escolhe o filho, um Playmobil ali que é ele na verdade não é um garimpeiro, ele é um mineiro. Tá? A filha que ele escolhe é muito interessante, porque a personagem é uma aborígene e ela tem um bebezinho no lombo dela, né? Ele não percebe que tem um bebezinho e ele coloca o patinho ali para ser o netinho. Ele tinha um netinho já. Mas essa filha, logo em seguida, assim, meses depois, alguns meses depois, engravida, né? Então, é muito interessante, porque o genograma é feito antes da gestação e ele não tinha visto. Depois, quando ele me contou, eu falei, por isso que você já sabia que ela estava tentando? Ele falava não para mim. E a bonequinha que ele escolheu para ser a filha já tinha, né, um bebezinho no colo, né? Silene, coisas do campo, né? Enfim, então essa é a construção do genograma lúdico, né? Ele coloca no lado do pai, onde tem um segredo, ele coloca uma moeda. E no do avô, onde tem um segredo, ele coloca vários bens materiais, tá? O segredo gira em torno da questão do dinheiro, como este avô materno conquista o dinheiro, tá? E como o pai é influenciado por este dinheiro. Enfim, então os segredos estão aí conectados a estas situações. Mas por que esse segredo se perpetua, né? A família de origem da mãe é uma família que tem uma condição financeira muito boa e com a expatriação eles vão consumindo o dinheiro, né? Obviamente, né, gente? Eles são expatriados para a Europa, eles vão consumindo. Este avô, muito espertamente, que vivia nesse país africano, tinha mandado dinheiro para a Europa, então eles conseguem sobreviver graças à inteligência e à esperteza deste avô, que manda, na época ele era um comerciante muito bem sucedido, e ele manda dinheiro para a Europa, e aí eles conseguem sobreviver. Só que, obviamente, a condição deles vai se deteriorando. Só que a comunidade, na verdade, vocês imaginam, a comunidade se ajuda mutuamente, né? A comunidade judaica se ajuda em razão de toda a perseguição que eles sofreram ao longo da história da humanidade. Então, eles têm isso de se ajudar. Então, ele vem para uma comunidade do mesmo país que ele, uma comunidade judaica aqui no Brasil, do mesmo país. E ele se mantém... O segredo, tem um segredo que é importante, que é o ganho de dinheiro do avô, e eles também mantêm em segredo a perda do dinheiro, tá? Porque eles vão perdendo o dinheiro ao longo do tempo, mas perante a comunidade, eles querem manter o status ainda de ter um poder aquisitivo alto, porque este status, de certa forma, na mitologia desta família, o status de ter dinheiro guarda para eles segurança, dá para eles segurança, né? Eles acabam sendo mais influentes e eles têm mais condição de sobrevivência. Eu acho que esse é o ponto mais importante deste caso. O mito que sustenta o segredo é o mito da sobrevivência. Eu nem preciso dizer para vocês que isso é óbvio, né? Porque é uma família que passa aí muitos anos tentando sobreviver, não só por conta da migração, da expatriação e da migração, mas também no Brasil, eles demoram um tempo até se estabilizarem, até conseguirem juntar dinheiro, até ter emprego. Tá? Então, o mito da sobrevivência é o mito mais forte. E o segredo nesta família, ele vem exatamente para proteger essa família contra o medo
do perecimento, o medo da falta, o medo da insegurança, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero mostrar. A gente pode mostrar os cenários da areia só para ilustrar, porque o nosso tempo já se esgotou. Eu uso cenários na areia também, só para vocês, vocês devem imaginar, ele representa todo o processo de migração, tá? Toda a jornada de migração até o Brasil. Então, começa lá no fundo, tá, gente? Lá no fundo, a família de origem, depois embaixo, e faz, né? Depois sobe e termina ali naquele sol, que é a chegada ao Brasil. Porque ele diz que quando ele chega ao Brasil, ele descreve essa cena, é tão bonito quando ele conta isso, porque eles vêm de barco para o Brasil naquela época, né? Ele veio de barco. E quando ele chega ali na Baía de Guanabara, ali no Rio de Janeiro, né, que eles vão chegando, eles chegam à noite, então a cidade do Rio de Janeiro está toda iluminada, e eles vão para o convés do navio, e a mãe diz para ele, aqui nós chegamos num país abençoado, aqui será a nossa terra daqui por diante. E ele diz que é verdade, que eles acabam sendo muito felizes aqui no Brasil, eles são muito bem acolhidos e conseguem refazer a própria vida, né, apesar das dificuldades. Eles se sentem pertencentes, né? Porque a questão do preconceito é muito difícil, né? Enfim, eu acho que... Vamos abrir para conversar? Eu acho que já deu, né, Pá? Abrir para a gente conversar um pouquinho, para perguntas, para dúvidas. Eu sei que o caso ficou meio rápido, né? Mas era só para vocês terem uma conexão, né? De um caso com mitos e segredos, fenômenos familiares que estão justapostos, que estão ali se abraçando, que estão se complementando, né? Para manter o mito, a gente cria um segredo, a gente se fecha num segredo, né? O mito sustenta o segredo tanto quanto o segredo sustenta o mito. Então, eles ficaram nesta dupla, né? Sendo mantidas. Pessoas, vocês querem perguntar alguma coisa? Nós temos ainda alguns minutinhos. Essa vinda deles, essa chegada no Brasil realmente emociona, né? Sim, né, Miriam? Você imagina para uma família tão... Eles tinham passado tantas Sofrida. dificuldades, sofrida. E quando eles saem, né, de Israel, eles estão muito sofridinhos, né? Israel tinha uma condição ainda muito precária naquele momento, né? Ele fala que ainda era um grande deserto em construção. Mas eles não conseguem colocação, não conseguem emprego, aí vem para o Brasil. E aí quando chega, vocês imaginam, o Rio de Janeiro é lindo até hoje, apesar, né, de todos os esforços para a cidade se deteriorar, mas ela é linda até hoje. Você imagina naquela época, 1950 e poucos, como devia ser maravilhosa, né? Obrigada, Bruna, pelas suas palavras, viu? Obrigada pela presença. Perguntando como foi desenvolvido o mito deste caso. Oi, desculpa, Pá, eu te interrompi. A Cláudia Ferrari pergunta como foi desenvolvido o mito deste caso. Cláudia, você está me perguntando assim, como a família desenvolve ou como eu que percebo? Qual dos dois pontos? Apesar de que eu posso responder os dois também, se você quiser. Como eu percebo, através... Então, quais os instrumentos que eu uso? Eu uso uma entrevista muito longa, são quase 5 encontros de entrevista, Cláudia. 5 encontros de entrevista, ele me conta a jornada da vida dele inteira. Eu uso genograma lúdico e a caixa de areia, e eu triangulo esses instrumentos, tá? E aí tem todo um processo que a gente faz, né, durante a pesquisa, da gente recortando os pontos principais nas entrevistas e relacionando tanto ao genograma quanto à caixa de areia, né? E nessas triangulações de conteúdo, a gente vai fazendo análise qualitativa dos conteúdos colhidos, dos dados colhidos do instrumento. E aí, durante os dados colhidos, eles me levam a perceber que a questão da sobrevivência é muito importante para essa família, para se proteger, para eles poderem sobreviver, porque tinha um discurso assim, ele fez isso, mas graças a ele a gente conseguiu sobreviver, graças àquela pessoa a gente conseguiu sobreviver, graças ao meu avô a gente conseguiu sobreviver, graças a tal gesto a gente conseguia sobreviver. A gente não contava, porque era importante que a gente se mantivesse para a gente poder sobreviver. Então, o tempo todo, né, a sobrevivência era um tema do discurso dele, tá?
que foi feito durante as entrevistas. E, obviamente, para a família, né, a sobrevivência, ela nasce como um eixo principal em razão de toda a perseguição que essas pessoas viveram, né? E não só na geração dele, né? Já nas gerações anteriores a ele. Eles vêm de um país onde o judeu sofre muito preconceito, um país africano onde o judeu sofre muito preconceito. Então, eles já eram educados para eles terem condição material ou conhecimento intelectual, porque pessoas que tinham tanto dinheiro quanto condição intelectual sobreviviam, tinham mais chances de sobreviver, tá? Então, o tempo todo a sobrevivência é o tema. Dani, tem mais Fala, uma pergunta da Rebeca, que ela pergunta se para ser considerado espinha dorsal é preciso que o mito venha de gerações anteriores ou ele pode emergir na geração atual. Pode emergir na geração atual, mas para emergir na geração atual é bem mais complicado. Então, normalmente, a gente vê ele de gerações anteriores. Por quê? Porque o espinha dorsal é um mito tão forte, tão presente, e a família ela vai se articular em torno dele. Né? É uma crença, um valor tão forte que a família vai se articular em torno dele. Para isso acontecer, às vezes tem que ter algum evento muito significativo na família, para aquele valor ser instituído e se tornar muito vibrante, muito forte. Senão, normalmente, é muito mais fácil ele ser perpetuado de outras gerações. Tá? A minha tese, a minha dissertação, ela está disponível. Você pode colocar o meu nome completo, põe segredos, meu nome completo, ela está disponível na internet, tá bom? Vocês podem baixar ela em PDF, inclusive. A PUC disponibilizou, tá? Então, você coloca o meu nome completo e põe segredos que já aparece, tá bom? Eu não sei se o Instituto tem, também posso fornecer para a Ana, se a Ana quiser, a Aninha quiser, dar serviço para ela. Pode também disponibilizar no Instituto, no site, né? Vocês Tá podem anotado. Baixar, tá? Já anotei. Vocês podem baixar também do site, é um conteúdo público, vocês podem baixar, fiquem à vontade, tá bom? Olha lá, pronto, a Paty já passou. Gente, mais alguma questão? Queria saber só se vocês podiam assim, passar para a gente. Vocês conseguiram ver alguns mitozinhos? Algumas pessoas já se manifestaram? Encontraram mito na família de vocês? É um mito que sustenta? É um mito que assegura? É um mito que paralisa? O que vocês sentem, assim, olhando para a própria experiência, né? Porque não tem como falar de família e não começar a reverberar em nós, né? Chacoalha os nossos conteúdos, né? E que é fundamental, né, Dani? Porque a gente também precisa conhecer quais são os nossos mitos familiares e os nossos valores, quando a gente se propõe a acolher as famílias e ajudá-las nesse sentido, né? Então, também entender como isso nos afeta, né? Então, a gente precisa conhecer a nossa mitologia pessoal e familiar. Sim, valores e crenças nos acompanham, né? Nós não somos imunes a isso, somos provocados nos nossos também, né? Então, na presença, porque até por ressonância a gente é provocado, né? Pelos nossos conteúdos que vão comparecer de alguma forma, por familiaridade, por afinidade ou por dissonância, né? Mesmo. E mais, né, gente? Estou falando aqui no mito, numa crença. Vamos pegar, já que é para a gente tornar complexo, olha a complexidade. Chega lá, né? Uma mulher contemporânea e vai dizer isso, que na família dela ninguém se separa, mas aquilo tá confortável para ela, não tá ruim não, tá confortável, porque ela concorda com isso também, né? Ela concorda com isso. E aí, o que a gente faz, né? Vem com essa questão. Não, mas na minha família nenhuma mulher se separa, né? Você tenta convidá-la a refletir sobre essa possibilidade e ela não acha que não, que tá certo, o negócio é ficar casada até que a morte o separe, né? E aí? Ainda que aprisionada em um casamento infeliz, disfuncional, né? Fica ainda cristalizada nesse mito familiar. Então, eu acho que é esse olhar que você traz, né? Que não é o mito em si que é bom ou ruim, não é o juízo de valores sobre o mito em si, mas o que é que ele faz para perpetuar, para cristalizar ou para transformar. Sim. E como nos sustentam, porque nos sustentam, viu? É isso, né? É importante a gente pensar isso, que o mito não é bom nem ruim, porque falar, é mito, eu tô aqui cristalizado numa crença. Não, gente. Nós humanos, nós nos constituímos sobre valores,
sobre crenças. É assim que funciona. A questão é nós paralisarmos quando aquela crença não tá mais, não atualiza, muito pelo contrário, ela é dissonante com o aqui e agora, com a minha necessidade momentânea, né? Quando ela me impede de fluir livremente pela vida, tá? Então, isso que é o mais importante da gente pensar. Porque traz pertencimento também, né, Dani? Então, Traz, as nossas claro. mitologias, histórias e valores familiares, elas constituem para a gente um senso de pertencimento, né? Então, Sim. a gente não olha com esse olhar de julgamento, mas de compreensão, de ampliação, atualização. Sim. Isso é o mais E importante. Oi, Mi, fale, querida. Não, que nesse sentido, eu tenho a impressão que não tem nenhuma terapia de família que não passe pelos mitos da família. Sim, importante, né? Até porque, né, Mi, normalmente quando a gente pega a família que vem em busca de atendimento, o emergente grupal, uma das coisas primeiras que ele questiona é alguma crença familiar, algum valor familiar. Ele já provoca ali, ele já pega no ponto, né? Família com adolescente é uma delícia, porque, gente, abre o álbum de família, assim, os mitos pulam, né, para serem questionados. Porque o adolescente vem apontando o dedo, né, para pai, para mãe, para crença, para mito, para valor, né? No desejo de atualização, gente, não é ruim a priori. Às vezes, né, o jeito de fazer está sendo doloroso para o sistema como um todo, mas às vezes vem numa busca de atualização. Mas eu estava pensando, Dani, só para trazer o outro lado que você estava colocando. Então, o mito vem que a pessoa, né, a mulher fala, não, mas na minha família ninguém se separa. E ela não estava com esse problema. Aí vem a questão do terapeuta, né, para a gente. Mas e os nossos valores? Se não está incomodando a ela, tem o que mudar? Mas como assim? Né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse jogo de tentar entender. Não é um julgamento, é um mito da família que ela decidiu que vai continuar, pelo menos por enquanto, e como é que a gente, enquanto terapeuta, recebe e consegue, então, receber e respeitar, porque muitas vezes vai contra o nosso, né, a nossa história, como você, né, a Paty estava comentando, mas eu acho que é importante, né, que acho que ressalta que o mito não é um julgamento de é bom ou ruim, é parte. É o que está lá para ser observado, como até a Mira coloca, né? A gente é testemunha do que está, do que se apresenta, e a gente conseguir ter essa empatia, ou então conseguir acompanhar essa família com todos esses valores, mitos e gerações e história, né? que vai passando, e a gente é testemunha disso, não é para mudar, mas simplesmente ser testemunha e poder acolher o que está sendo necessário. Né? Acho que é importante mesmo, a gente, né, o teu exemplo, Dani, disso, né? De como a gente, né? Tem que pensar mesmo. É como essa família vem sobrevivendo, e para a pessoa naquele momento é mais importante. Como maneja, do né? que Como é que mudar, maneja né? isso, né? Como maneja isso quando o valor dela, a crença dela é diferente da nossa, né? Uma Isso. crença às vezes básica, que para nós é fundamental, mas É. para ela tem E toda se uma ainda história, é um né? uso de tentar, né, de um apoio, né, de uma defesa, de manter um Sim. status quo, então naquele momento é o importante, então não é outro caminho que a gente talvez tenha que levar, né? Mas acho que como é importante também ver um lado do mito e da crença, né, dos valores, de sustentar essa pessoa, né, de que no momento de sofrimento os mitos também sustentam, os mitos e as crenças é algo que você consegue então. Então tá, então eu tenho isso na minha família, não estou perdida, não tenho um caos. Tem verdade, o Sandra. mito e a crença que eu posso me apoiar, me segurar, né, para poder então conseguir seguir, né, às vezes numa crise, num momento de caos, né? Lindo isso que você está falando, Sandra. É isso mesmo, esse lado do mito, que é lindo que você está falando. Gente, sublinho o que a Sandra falou. É isso mesmo. Às vezes, no momento de sofrimento, né, de desamparo, às vezes esse mito, essa crença, a pessoa está perdida no meio de um caos, porque a gente passa, às vezes, caos, né, na vida, e às vezes o eixo principal é um valor que nos sustenta. Às vezes a família tem como mito da justiça, e a pessoa está lá, o caos acontecendo, mas serei justo, não vou perder minha integridade, né? Tá se sente sozinho, tá passando uma situação muito de solitário, mas na verdade sabe que a família tá lá, às vezes, né, em outro território, em outro continente, né? Você sabe que está junto por essa união que perpetua o espaço físico, né? Que é essa união que vem a partir do afeto e que aí sustenta a pessoa mesmo na distância e na solidão física, mas não é uma solidão psíquica, não é uma solidão afetiva.
né? Um vazio, né? Isso mesmo. Então, isso realmente, ele pode salvar, né? Assim, vamos dizer, sustentar, assegurar uma saúde psíquica em momentos de desorganização, em momentos de caos, em momentos de profundo sofrimento, de perdas, né? Porque a vida às vezes impõe desafios muito complexos para todos nós, né? E às vezes é esses valores que vão ali nos nortear no meio da escuridão. A travessia do deserto não é fácil, e todos nós fazemos em algum momento, né? E às vezes tudo que nos resta são os nossos valores, né? Que às vezes trazidos e perpetuados por esta mitologia familiar, né? E às vezes é essa ancestralidade também que nos ancora e nos sustenta, né? As lembranças, a força, né? Essas histórias. Lindo isso, Sam, obrigada por compartilhar. Mais alguma coisa, meus amores? A gente vai encerrando, né, Dani? A gente tem 5 Sim. minutos para a próxima palestra. É verdade, nós precisamos ir, pessoas, que nós temos o Instituto tem mais uma agora e nós vamos participar delas também, né, de Caixa de Areia. Agora a gente vai entrar na Caixa de Areia, vai ser uma roda de conversa de Caixa de Areia, pessoal do Rio, né, do nosso grupo do Rio também. Tá bom? Obrigada a todos pela participação, pela presença. Muito bem-vindos ao Instituto Gestalt de São Paulo. Espero que vocês continuem com a gente a semana toda, que vai ter muita coisa boa e bem feita com muito carinho aí pela frente. Obrigada a todos Dani, pelos Pati, agradecimentos, por todo o carinho que estão mandando aqui para a gente pelo chat. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Obrigada a vocês, gente. Pati, todo mundo. Beijo para todos. Beijo. Tchau.